Olá! Você sabia que pode estar apenas um clique de cair num golpe virtual? De ter seu celular clonado, de ser roubado pelo computador ou pelo telefone e nem perceber? Segundo o Panorama de Ameaças para a América Latina, nos últimos 12 meses foram registrados mais de 700 milhões de ataques cibernéticos no país, totalizando 1.379 por minuto. Além disso, 24% dos brasileiros com mais de 16 anos foram vítimas de fraudes digitais. Estamos falando de aproximadamente 50 milhões de pessoas que perderam dinheiro por conta de clonagem de cartão, links falsos, perfis invadidos ou golpes via Pix e WhatsApp. E o mais preocupante de tudo, não existe um único perfil de vítima. Jovens, idosos, moradores de favelas, de mansões, com ou sem escolaridade, todos estão vulneráveis. Crime digital virou problema de saúde pública, de segurança nacional. No programa de hoje, nós vamos conversar com um dos maiores especialistas do país neste assunto. Ele é o diretor do Instituto Sigilo, organização referência no Brasil, que atua na proteção de dados e na defesa do consumidor digital. Eu recebo Mário Manuel Mendes Júnior. Olá, Mário, seja muito bem-vindo. Hoje para falar sobre fraudes virtuais, um tema importantíssimo, já que o Brasil se tornou protagonista em crimes cibernéticos e na exportação de golpes para o mundo. Seja bem-vindo, Mário. Boa noite, Laura. É um prazer estar aqui, é um orgulho estar representando o Instituto Sigilo. Em nome aí eu agradeço o presidente Vitor Hugo, Dr. Vitor Hugo. Que inclusive eu conversei com ele também. Se não me engano, em 2023 ele foi nosso entrevistado aqui. Ah, que bom. O Instituto esse ano fez 6 anos, a gente está 6 anos nessa caminhada, mas os estudos, as pesquisas do Dr. Vitor Hugo, elas antecedem essa data, né? Esse prazo. Então, ele é pioneiro e a gente está começando, o Instituto começa agora, mas os estudos e as pesquisas são bem anteriores. Mário, vamos começar com um dado que me impressionou. O Brasil carrega o título não tão agradável de segundo país com mais ataques cibernéticos no mundo, ficando atrás apenas da China. Somente em 2024, mais de 40 milhões de brasileiros foram vítimas de algum tipo de golpe digital, seja por phishing, por 0800. E aí vem aquela pergunta: por que tantas pessoas ainda caem nos mesmos golpes de sempre, Mário? Olha, Laura, a gente tem aqui um tema bem complexo, né? Muitas pessoas, a gente tem um problema de base na questão da educação. Então, as pessoas não estão preparadas, esse acesso, essa tecnologia é tudo muito novo. O acesso ele foi muito facilitado nos últimos anos e as pessoas estão tanto quanto despreparadas para acessar o mundo digital, o mundo virtual. Acompanhado disso, né, a gente tem aqui uma coisa que deveria ser uma vantagem, deveria ser algo positivo, que é a criatividade, né, o repertório do brasileiro para muitas coisas, ele é saudável, mas nesse caso ele acaba sendo negativo. As pessoas aqui se preparam muito, você tem aqui algumas pessoas que estão na ponta da tecnologia, mas usam a sua criatividade e o seu conhecimento para cometer fraudes, crimes. E como as legislações, a nossa legislação também é relativamente recente, nós temos um problema na fiscalização e no rastreamento dessas fraudes. Esses números acabam sendo muito preocupantes realmente. Mário, atualmente o Brasil é um dos países com maior índice de risco para os usuários com relação a fraudes digitais. Segundo o Panorama de Ameaças para a América Latina 2024, em apenas 12 meses foram registrados mais de 700 milhões de ataques cibernéticos no país, totalizando 1.379 por minuto. Na sua experiência, Mário, quais são hoje os golpes mais comuns no Brasil? Aqueles que qualquer pessoa distraída por 2 segundinhos pode cair. Pois é, né? Na correria do dia a dia, o cotidiano acelerado, a gente acaba distraindo, né? Então, nós temos aqui muita clonagem de números de telefone, de imagens também, em aplicativos. As pessoas, às vezes, recebem links por e-mail e, assim, na ânsia de resolver logo, de curiosidade, acabam clicando nesses links, acabam respondendo.
Tem gente que recebe, por exemplo, por WhatsApp, recebe alguma notificação com links ou alguma promoção, algo que muitas das vezes chama atenção, sabe? E aí acabam sendo fisgados por esses criminosos. Então, a orientação é ficar ligado e, né, ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma para responder com atenção às mensagens recebidas. Recentemente, um deputado estadual me contou que ele foi vítima de um golpe também, estava num restaurante, ligaram para ele perguntando para fazer uma pesquisa, se podia fazer uma pesquisa para ele apertar o botão 1, 2 e deu o CPF, clonaram o celular dele. Pois é, Laura, você vê como é que é, tá todo mundo sujeito. Uma vez eu fui contar uma história também que aconteceu comigo, isso eu coloquei até num dos vídeos de orientações do Instituto, e assim, a gente também está sujeito, como eu falei, às vezes a gente distrai, é coisa do dia a dia, e na boa fé de querer responder, a gente acaba, clonaram a minha imagem, acabaram entrando no meu Facebook, clonaram a minha imagem e acabaram acessando a minha mãe. Então, as pessoas de mais idade também, por não ter esse repertório, não ter muita familiaridade com a tecnologia, acabam ficando suscetíveis. Então, todo mundo está sujeito, né? A gente que pesquisa e trabalha muito com isso, o pessoal fala, poxa, mas como assim? Vocês também, às vezes, sofrem ataques, às vezes caem em golpes. A gente precisa ficar muito atento. Então, as dicas que a gente proporciona, toda vez que a gente elenca e tenta divulgar isso, também, aqui internamente, a gente também toma bastante cuidado e acaba fazendo parte da nossa cartilha do dia a dia. Mário, a gente ouve muito por aí que os golpes estão ficando mais inteligentes. E, de fato, os ataques cibernéticos, como os phishing, por exemplo, têm evoluído ao longo dos anos e se tornado cada vez mais sofisticados. O que é que mudou no jeito de agir dos criminosos digitais nos últimos anos? Aqueles golpes antigos, como o da ligação falsa do banco, ainda existe? Ou agora é tudo mais invisível, mais silencioso? As duas coisas acontecem, Laura. A gente tem assim coisas que são tradicionais, né, e as pessoas acabam enquanto continuar estiver funcionando, né, os golpistas eles trabalham nesse sentido. Agora realmente tem coisas assim que são muito sofisticadas, como clonagem, por exemplo, de número de celular associado ao WhatsApp, por exemplo. Então às vezes você recebe um SMS com uma promoção ou algo, né? A gente teve um caso que o cidadão, o titular, ele recebeu um contato. Ele tinha uma conta promocional e era um alerta, na verdade, de que essa promoção para ele não teria mais serventia, a validade dela chegaria ao fim, e ele preocupado em manter, né, a validade, ele respondeu o SMS recebido pelo WhatsApp. Então, às vezes, você tem aplicativos e programas associados, e o pessoal, ao invés de usar o conhecimento, como eu falei, né, a criatividade, essa coisa do brasileiro em favor, em prol da sociedade, tem usado para golpes cada vez mais sofisticados. Então, a dica é a atenção, bastante atenção, e desconfiança, não tem jeito. Mário, os crimes digitais registraram um aumento de 45% em 2024, totalizando cerca de 5 milhões de fraudes. De acordo com a Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor, a ADPP, 1 em cada 4 pessoas no Brasil sofreu tentativas de golpe e cerca de 50% delas foram vítimas. Ainda segundo o Data Senado, não há um perfil claro das vítimas desses golpes. Diante desses dados, Mário, nós podemos entender que todo brasileiro está em risco e que até pessoas com alto nível de instrução caem em armadilhas online? Verdade, Laura. Você vê, como eu dei exemplo, a gente acaba acontecendo às vezes até com a gente na correria, na distração, todo mundo está sujeito, tá? Obviamente a gente tem aí a ala dos mais suscetíveis. Então, por exemplo, as crianças que apesar de nascerem, os jovens nascerem nesse mundo digital, eles também às vezes estão sujeitos a essa situação, por desconhecer justamente não os aplicativos, não a tecnologia, mas muitas das vezes são as técnicas de fraude que são sofisticadas. Aí você vai para outra ponta da corda, né, que são os idosos, pessoas mais sem tanto traquejo com a tecnologia.
Então, essas pessoas realmente são mais suscetíveis. Apesar disso, você mesma citou os números, como é grande a quantidade de gente, e é isso, todo mundo está sujeito, e é uma selva na qual a gente precisa de orientações para poder evitar qualquer tipo de problema, porque tem causado muita dor de cabeça mesmo, o que a gente recebe de notícias, de pedidos de auxílio, é muito grande mesmo, o número é muito grande. Mário, a tecnologia nos conecta, facilita nossas vidas e expande nossos horizontes, mas ela também abre portas para uma realidade alarmante, a exposição de golpes cibernéticos que roubam nossos dados pessoais e também os bancários. E aí, às vezes, eu penso que a tecnologia não está tão a favor assim do cidadão. De quem é a culpa, Mário? É da nossa falta de educação digital ou das plataformas que não nos protegem? Olha, Laura, é um tema também bastante complexo, tá? O cidadão, como eu falei, ele precisa também ser educado e lutar, estar disposto a lutar pelos direitos dos titulares de dados, né? Que é uma pessoa que tem esses dados. Por outro lado, assim, a gente também tem algumas outras frentes que são necessárias e ajudem nessa luta e nesse combate. Tá? Então, o poder público ele também tem que estar atuante, ele tem que estar preparado para poder fiscalizar, ele precisa quebrar aquela pecha que a gente tem de país da impunidade. Então, há necessidade também dos órgãos públicos e a tecnologia a favor do cidadão na questão de coibir esses crimes, e as plataformas também. Está sendo discutido hoje no Supremo essa responsabilização das plataformas, e a gente precisa também fazer com que haja uma pressão governamental, uma pressão popular em cima das plataformas, para que elas tenham mecanismo, elas não podem se isentar de responsabilidade, elas precisam também estar nesse sentido. Só assim a tecnologia trabalhará em favor da população e do cidadão. É para isso que o Instituto Sigilo, por exemplo, existe. Mário, quem nunca caiu num golpe, não é mesmo? O problema é que quando acontece, na maioria das vezes, a gente só percebe quando o prejuízo chega. Quais são os sinais de alerta que o cidadão deve observar? E aí, e se a pessoa descobrir que foi enganado, o que ela deve fazer imediatamente, Mário? A primeira coisa é, a partir do momento que percebeu, né, que houve uma fraude, tentar entrar em contato com a empresa, né, na qual a fraude está veiculada. Então, por exemplo, às vezes uma empresa permitiu, né, deixou uma brecha para que houvesse isso. Então, ela pode ajudar, auxiliar, né, o cidadão nesse sentido. O caminho seguinte é fazer um boletim de ocorrência. Né? Então, às vezes as pessoas, pelos valores pequenos, as pessoas não dão atenção, mas é sempre importante para que haja políticas públicas em direção à coibição desses crimes, que o cidadão faça um boletim de ocorrência. Em caso de roubo, né, então tentar bloquear de qualquer forma o aparelho. Então é possível fazer isso com aplicativos do próprio governo, a gente entrar em contato e bloquear, né, os órgãos também de comunicação, tentar bloquear esses dados. Uma parte muito sensível de toda essa discussão é das vítimas mais vulneráveis. A pesquisa Data Senado também aponta que, embora a distribuição dos golpes seja uniforme em todas as regiões do país, mulheres de baixa renda, chefes de família e idosos estão entre os mais endividados, né? São as maiores vítimas de fraudes. O que o Instituto Sigilo tem observado sobre esse público? O público ele tem essa necessidade de um apoio maior, né? Então a gente precisa ampliar essas redes de apoio a essas pessoas. Essas pessoas muitas das vezes não sabem correr, né? Não sabem a quem recorrer, e a gente às vezes precisa também dessa rede de apoio maior, de ampliar esse tipo de suporte. Então o Instituto Sigilo ele trabalha nesse sentido, não só na nossa própria ampliação nessa rede de apoio, mas também que os outras organizações não governamentais trabalhem mais ou menos no mesmo sentido, para que haja apoio aos mais vulneráveis. O apoio ele é concedido a todo o cidadão, qualquer um pode, né, acessar a página ou procurar a gente, por exemplo, mas obviamente que a gente precisa ampliar
esses serviços e essas redes para que haja uma preocupação, né, que a gente cerque mais especificadamente essas pessoas que são consideradas vulneráveis. Mário, de acordo com um estudo da Mastercard, denominado Atitudes do Consumidor em Relação à Identidade Digital, 74% dos consumidores latino-americanos confiam mais em compras online quando há uso de biometria ou de tokens de autenticação. Uma dúvida recorrente é sobre essa tal da autenticação em 2 fatores. Ela realmente nos protege? Além disso, Mário, que outras medidas simples e eficazes você recomenda para o cidadão comum se blindar no mundo digital? Olha, Laura, é muito difícil, né? Assim, 100% de segurança ninguém tem. Essa autenticação em 2 fatores, na verdade, ela dificulta a fraude, dificulta o acesso aos dados. Então, tudo que você puder fazer, tudo que o cidadão puder fazer para dificultar o acesso aos seus dados, é positivo, é saudável. Então, por exemplo, senhas muito simples de serem acessadas, é bobagem, né? Então, datas de nascimento, por exemplo, senhas como 1, 2, 3, 4, 5, na sequência, né? Senhas sequenciais. Então, o que você puder fazer é variar essa senha, não ter uma senha só para... Você citou as pessoas vulneráveis, né? Às vezes, por questão de memória e facilitação, as pessoas têm a mesma senha para várias situações. Então, isso não é muito saudável. É legal ter uma senha complexa, relativamente complexa, para cada plataforma, para cada acesso que você tiver. Eu sei que é Haja complicado, memória, é hein? muito complicado. Então, você sabe. Mas assim, um caderninho também é arriscado, né? Mas um caderninho de segurança, alguma coisa que você mantenha só com você, ninguém tem acesso, isso é muito importante. Mas é muito complicado mesmo. A senha e a autenticação em 2 fatores facilita, mas perceba, muita gente não faz isso por causa justamente de tornar a coisa mais complexa, mais difícil, mais demorada de ser acessada, né? Então a gente sugere, mas sabe que o dia a dia é complicado. As pessoas fogem um pouquinho da biometria, hoje tem uma polêmica sobre o reconhecimento facial, justamente por questão dos dados. As empresas hoje treinam inteligência artificial recolhendo esses dados. Eu não sei se você acompanhou, mas há uma febre agora da Ghibli, né? O pessoal está fazendo... Eu tenho 2 crianças em casa e eles estavam loucos para isso, né? Transformar tudo em mangá, transformar tudo em desenho. Só que quando você coloca o seu rosto, quando você coloca a sua foto, você também está proporcionando informações para essas empresas. Então, muita gente fica um pouco cabreira, né? Fica um pouco receosa de fornecer esses dados ou ter esse acesso. Os mais idosos, por exemplo, eu moro num prédio no qual o acesso a muitas áreas aqui é por biometria. O pessoal com mais idade tem os dedos desgastados e tem uma dificuldade para entrar, ficar aguardando alguém, um auxílio de um porteiro, tá? Então também tem essa dificuldade, né? Então assim, 100% de segurança nós não temos, por isso que nós temos que ter posturas de prevenção, mas também contar com o combate a essas fraudes ou essa coletagem de dados indevida. Mário, como você mesmo disse, pegando um pouco da sua resposta, hoje a maioria, grande parte dos prédios utiliza-se ou da biometria facial ou da digital. Eu ouvi falar que a digital é mais segura que a facial. Essa informação procede? Olha, Laura, é muito difícil afirmar isso, tá? Então, são sistemas que, assim, dependendo de como são instalados, isso varia muito, né? A nossa preocupação maior hoje é com a coleta de dados. E aí, quando você coleta o reconhecimento facial, né, tem uma questão mais complexa, envolvendo mais dados, a face das pessoas, a íris das pessoas, tem uma quantidade de informações maior. Mas, se você for ver a biometria, também tem a sua especificidade. Então, não dá para dizer exatamente que uma coisa é mais segura. A gente está preocupado mesmo com a coletagem geral desses dados e o que é feito, né, com a coleta desses dados. Mário, as fraudes digitais não afetam apenas os consumidores finais, as empresas também sofrem consequências diretas. Além dos prejuízos financeiros, as organizações enfrentam danos reputacionais. A perda de confiança, por exemplo, pode resultar em redução de clientes ou de queda nas vendas.
Mário, eu pergunto, é possível rastrear quem comete esses crimes ou nós estamos falando de um ambiente de impunidade onde os criminosos somem na rede? Olha, Laura, recentemente a gente tinha essa angústia, né? O pessoal sumia, a internet era terra de ninguém, não havia nenhuma possibilidade, não havia empenho, condições para fazer o rastreamento. Hoje a gente já tem condições para fazer isso. O poder público tem investido cada vez mais nesse sentido e órgãos como o Instituto Sigilo, como nós mesmos, temos cobrado que haja cada vez mais investimento nesse sentido de rastreamento. Então, ainda há um problema, ainda há um déficit no investimento nesse sentido, mas a gente acredita que é possível que, com empenho e com investimento, nós consigamos um combate mais efetivo a essas fraudes e o rastreamento e a punição dos criminosos. Agora, Mário, quando acontece uma fraude por meio de alguma plataforma, como banco, operadoras, aplicativos de mensagens, eles têm alguma responsabilidade ou o consumidor está totalmente desamparado nesse cenário? Quais são nossos direitos em casos como esses? Laura, eu recomendo sim, as empresas também, como você mesma citou, elas estão sujeitas a passarem a sofrer em fraudes, tá? Então elas precisam também tomar cuidado, elas têm a sua responsabilidade no cuidado, né, no combate às fraudes, na prevenção às fraudes, tá? Mas assim, é tudo muito complicado. Quando acontece uma fraude, e você tem ali todo o ambiente do fraudador, né? Tudo criminoso, foi tudo muito bem montado, é possível que você acesse a empresa e tente negociar diretamente. Tá? Em último caso, acaba sendo jurídico, né? Então você pode acessar e aí o processo é que vai ficar claro até que ponto a empresa foi negligente, ela foi relapsa com esse cuidado, até que ponto também alguém, né, o consumidor, o cidadão, a gente costuma dizer, né, deu sopa para o azar, então bobeou. Então a gente precisa ver, na verdade, quem é a responsabilidade. A gente sempre aconselha a conversa num primeiro momento, né, o diálogo, para ver como é que essa fraude aconteceu e se dá para o cliente, o cidadão, ser ressarcido desse prejuízo. Mas às vezes a empresa também dificulta essa negociação, esse processo, e aí acabamos indo para o lado jurídico da coisa. Doutor Mário, todos os dias nós vemos e escutamos uma história diferente dos mais diversos tipos de golpes, desde o sequestro de filho até namoro com Brad Pitt. Em todos esses anos lidando com crimes digitais, qual foi o golpe mais cruel que você viu acontecer? Aquele que te marcou e mostra até onde vai a frieza dos criminosos. Olha, Laura, eu digo sempre assim que tudo que for físico, né, é bem complicado, assim, essa coisa de sequestro, então a gente fica bem sensibilizado quando algo foge do virtual e vem para o real, né? Mas como a gente trabalha com o virtual, então, tem coisas assim que são de cinema, né? Então o cara se passar por jogadores de futebol, é o caso do Messi, né? Então sites de namoro, a pessoa está suscetível ali, né? Uma pessoa que às vezes está solitária. Então, às vezes a gente não tem só as pessoas que são vulneráveis, a gente tem momentos, né, de vulnerabilidade. Então, esses casos que envolvem pessoas famosas, artistas, você citou político, né? Então, acaba chamando mais atenção mesmo. A gente se pergunta às vezes, como é que pode? Mas a coisa é tão bem feita hoje e com a inteligência, com a ajuda da inteligência artificial, é uma coisa que assim, chama a atenção de todos nós. Então, que gera aqui um pouco de dramático, a gente fica sensibilizado, mas assim, chega a ser tragicômico, sabe? Porque você fala, poxa, olha a criatividade, e como eu te disse, né? A criatividade do brasileiro pode ser utilizada para várias coisas positivas, mas acaba sendo utilizada para esses golpes. Inclusive o Brasil já está até exportando, né?
crime virtual, A gente utilizando... já exportou muita coisa, e a gente exporta muita coisa boa. O brasileiro muitas das vezes tem baixa autoestima e pensa só no lado ruim, na questão da impunidade, das fraudes. E óbvio, a gente tem muitos brasileiros com grande capacidade tecnológica trabalhando no mundo, inclusive é uma demanda que a gente tem, né, pressão para que se invista mais na tecnologia, para que ela seja usada no Brasil a favor dos brasileiros. A gente acaba exportando, às vezes, essas mentes brilhantes. Vamos falar um pouquinho do Instituto Sigilo. O Instituto Sigilo é uma referência nacional na educação para a proteção de dados. Que projeto vocês têm desenvolvido para informar a população e também combater esses tipos de crimes? Olha, Laura, hoje o Instituto Sigilo é uma das maiores ONGs do Brasil, se não a maior. Temos aí por volta de 3 milhões de associados, né, em 6 anos de existência. Você imagina, por exemplo, que essas campanhas de associação, e a associação que é gratuita, tá? Deixo claro aqui para todo mundo, quem quiser fazer parte, quem quiser acompanhar os processos do sigilo, é gratuito, tá? E a gente trabalha com contribuições e planos de associação. E aí os planos, sim, você tem aí, né, os valores que fazem com que a gente continue nessa luta. Então, a gente trabalha com conscientização, fornecimento de cartilhas, palestras, orientações. A gente não pode trabalhar juridicamente para o cidadão, oferecer serviços jurídicos, mas orientações e encaminhamentos. A gente está trabalhando com projetos, aí tem projetos na área educacional e na área cultural, e tudo isso, então, requer esse empenho, essa luta coletiva. Então, eu faço esse pedido também para que as pessoas acessem e continuem aí a fazer o Instituto crescer. Recentemente, o Instituto lançou um portal para beneficiários do Auxílio Brasil, para eles se consultarem se tiveram seus dados vazados e se podem ter direito a uma indenização de até R$15 mil. Como é que surgiu essa iniciativa e como é que ela funciona na prática, Mário? O Instituto Sigilo, ele tem uma área jurídica, né, e ele tenta combater as empresas que fazem mau uso dos dados dos titulares. Então, eu não posso, por exemplo, negociar ou vender, né, trabalhar com qualquer coisa que não pertença a mim. Tá? Então, as empresas fazem isso. Então, o Instituto Sigilo move algumas ações civis públicas, para que as empresas sejam responsabilizadas caso elas trabalhem com essa venda, o vazamento de dados, essa negligência com os dados dos cidadãos. Os processos eles estão em andamento, então as pessoas podem acessar, né, o site do Sigilo, que é o sigilo.org.br/processos. Esses processos, então, eles são demorados, eles são lentos, e a partir do momento que a gente tem as sentenças que ainda estão aí para sair, as pessoas podem dar entrada nesses valores. Ainda não temos aí o que a gente chama de trânsito em julgado, mas isso provavelmente aí, ao passo que os processos vão sendo finalizados, as pessoas terão direito a uma indenização, caso o judiciário entenda, né, os juízes entendam que essas empresas, elas tenham cometido essas fraudes e ou negligência com os dados dos titulares, os dados dos cidadãos. Ainda sobre o sigilo, Mário, uma reportagem do jornal Valor Econômico apontou que o site do Instituto retorna resultado positivo, mesmo quando os dados falsos são inseridos. Isso, claro, levanta dúvidas sobre a credibilidade da ferramenta. O que você tem a dizer sobre essa polêmica? O cidadão pode confiar, de fato, no que está sendo informado? Sim, Laura. O que a gente tem, né, são mais de 3 milhões de associados, e é muito complicado a gente fiscalizar né, toda essa turma. Então, os dados que são inseridos, caso haja um dado falso inserido, por exemplo, ele não tem nada a ver com os meus dados. Então, eu coloquei os meus dados ali, eu fui fazer, né, uma eventual fiscalização para saber se os meus dados foram vazados. Se porventura alguém tem ou inserir os dados falsos, ele fica armazenado do banco de dados, mas não tem nada a ver com os dados dos outros cidadãos. Então, o seu dado, se você colocar ali e fizer pesquisa, não há problema nenhum. A gente hoje tem todo um aparato de segurança para você poder fazer então você pode fazer pesquisa, pode inserir os seus dados e não tem problema nenhum. Agora, realmente fica complicado da gente fazer uma peneira, né? Então, a gente, quando se debate com dados que não existem, eles são descartados, né? Porque realmente não fazem sentido de estarem ali.
Mário, nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado um aumento alarmante nas fraudes digitais e também nas financeiras. Só em 2024, os golpes atingiram 24% da população com mais de 16 anos. Esse cenário não apenas resulta em prejuízos financeiros para os indivíduos e empresas, mas também abala a confiança dos consumidores nos sistemas financeiros e digitais. Diante desse enorme desafio, é crucial que as empresas adotem medidas proativas, como também que haja uma cooperação entre instituições públicas e privadas para combater esses crimes. Então eu pergunto, Mário, o Brasil está preparado para enfrentar essa batalha contra as fraudes digitais? O que tem de mudar na legislação, na fiscalização, na educação e na ação do poder público para nós vencermos essa guerra? Ainda estamos, assim, engatinhando, né, Laura? A gente tem muita condição, como eu falei, a gente tem todas as condições de fazer esse combate, de agir decentemente. O problema é que não é só na esfera da tecnologia, né? Todo ato de corrupção, atrasa a vida da sociedade mesmo. Então a gente pega aí na história, toda vez que há corrupção e há desvio de conduta, a sociedade acaba pagando financeiramente, né, comportamentalmente. Então, tem vários aspectos negativos em más práticas. O que a gente faz é justamente isso. O Instituto Sigilo reúne aí as condições para pressionar os órgãos públicos e as empresas para que ajam corretamente. As empresas, por outro lado, elas têm a necessidade, há uma demanda, né, de investimento em compliance, em adequação às leis, às normas. E as leis, elas hoje, a gente tem a LGPD, né, a LGPD ela cerca bastante, ela cerca bem esse mundo digital. O problema ali tem algumas coisas que ficam devendo, como, por exemplo, está sendo discutido o artigo 19 da LGPD. Né? Então, se as empresas têm responsabilidade naquilo que é publicado ou não. Então, isso vai dificultar muitas das vezes a vida das pequenas empresas, porque vão ter que investir também, e às vezes tem limitações no seu capital, nos seus investimentos, para fazer esses investimentos em cibersegurança. Mas não tem outro jeito, Laura. A gente precisa conscientizar o cidadão tem que fazer a sua parte, tem que estar mobilizado, os dados são de responsabilidade do próprio cidadão, a gente precisa ter um cuidado com isso, as empresas precisam disponibilizar esses valores, né, investir em compliance, em cibersegurança, porque senão também por lei serão responsabilizadas. O poder público, por sua vez, ele fica nessa situação de que, olha, preciso fiscalizar, preciso punir, mas eu sei que é algo novo e que às vezes acaba prejudicando ou atrasando a vida financeira das empresas. Então o poder público também tem muito a melhorar nesse sentido e o Instituto Sigilo tem feito essa pressão e conta com a ajuda da população para fazer essa pressão. O poder público precisa exigir que as empresas e que haja o combate nas fraudes para que haja um mundo mais adequado, esse mundo virtual. A onda do momento é a utilização da inteligência artificial para tornar os golpes mais sofisticados, simulando vozes e imagens de pessoas de forma convincente. Como eu já disse, eu estava dizendo, já se passaram pelo ministro da Fazenda Haddad, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, para a gente encerrar, Mário, que recado você deixa agora para quem está nos assistindo? Qual o passo número 1 que qualquer brasileiro precisa tomar hoje para se proteger de um golpe digital? Até o ministro Alexandre de Moraes acabou reclamando recentemente que tinha contas no Instagram que com ele, mas que não eram dele. E que cansou de pedir a retirada e o bloqueio dessas contas e elas estão lá. Então é muito complicado, né, Laura? A tecnologia realmente ela é sensacional, ela é fantástica. Eu às vezes sento aqui com os meus filhos, eles assistem desenhos de dragão e assim, se você não estiver preparado, não tiver um repertório para saber que dragões, por exemplo, não existem, tirando o dragão de Komodo, que não é o caso, mas esses dragões fantásticos da televisão. Então, às vezes a gente é facilmente ludibriado. A dica que eu deixo é sempre desconfiar, tá? A desconfiança é o primeiro passo. Duvide de tudo que chega para você à primeira vista. E aí cabe disponibilizar um tempinho para dar uma pesquisada, para dar uma olhada, não reagir à primeira entrega, quando chega algo em você, é bom que você seja desconfiado, tenha sempre a pulga atrás da orelha.
Esse é o mundo, isso é o que exige, né, o mundo atual, esse mundo da tecnologia e principalmente da inteligência artificial. Mário, eu adorei nosso bate-papo. Muito obrigada pela participação e por tantas informações relevantes para o nosso dia a dia. Eu que agradeço o canal, a gente precisa sempre de canais assim, com confiabilidade e que assim trabalhem no sentido do nosso progresso. Eu agradeço, fico muito feliz. Obrigado, Laura. Volte quando quiser. Até mais. Tchau. Obrigado. E a você que nos acompanhou, obrigada pela companhia e continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.